Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Correção de questões para a primeira série do ensino médio, Matemática e suas tecnologias. Duas questões do módulo 11, Caderno do Aluno. Atenção, alunos do Colégio Civitatis. Assistam às videoaulas e fique por dentro das questões de matemática, primeira série do ensino médio. Então, vamos para os comentários de duas questões. Questão número 1, Universidade Estadual Federal do Paraná, questão extra, módulo 11. A distância que um automóvel percorre a partir do momento em que um condutor pisa no freio até a parada total do veículo é chamado de distância de frenagem. Suponha que a distância de frenagem d em metros possa ser calculada pela fórmula. Distância em função da velocidade é igual a 1/120 vezes v² mais 8v, sendo v a velocidade do automóvel em km por hora no momento em que o condutor pisa no freio. Temos duas questões. Primeira, qual é a distância de frenagem de um automóvel que desloca-se a uma velocidade de 40 km por hora? E a pergunta B, a que velocidade um automóvel deve estar para que a sua distância de frenagem seja de 53,2 metros? Então, vamos lá. Nós temos aqui a fórmula para calcular a distância de frenagem em função da velocidade. Na questão A, nós temos a velocidade do veículo, 40 km por hora. Então, basta substituir, onde tem V, colocar 40. Então, fica a distância em função de 40 km vai ser 1/120 vezes 40 elevado ao quadrado mais 8 vezes 40. Multiplicando 8 vezes 40 dá 320 e 40 ao quadrado dá 1.600. Então, a distância em função da velocidade de 40 km vai ser 1/120 vezes 1.600 mais 320. Somando isso aqui, nós temos 1.920. Então, a distância da frenagem a uma velocidade de 40 km por hora vai ser 1/120 vezes 1.920. Como nós temos aqui um zero no denominador, eu posso simplificar. Corta, corta. Corta, corta. Então, ficou exatamente a distância de frenagem a uma velocidade de 40 km por hora vai ser 192 dividido por 12. Efetuando essa divisão aqui, encontramos que a uma velocidade de 40 km por hora, a distância de frenagem será 16 metros. Esse é o item A. Item B, exatamente o inverso. Eu tenho a distância de frenagem, que é dado por 53,2 metros. Eu quero saber a velocidade. Então, basta substituir esse valor aqui, exatamente onde tem esse valorzinho aqui. Então, vai ficar exatamente o quê? 1/120 vezes v² mais 8v é igual a 53,2. Para facilitar, eu vou pegar esse 120 e multiplicar aqui por 53,20. Assim já desaparece esse denominador. Então, fica v² mais 8v igual a 6.384. Organizando aqui, eu tenho uma equação completa do segundo grau. v² mais 8v menos 6.384 igual a zero. Vamos tirar o delta dessa equação para achar o v. Delta é b² menos 4ac, onde a é 1, b é 8, c menos 6.384. Então, delta vai ficar 8 elevado ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 6.384. Delta vai ser, isso aqui vai dar
64, multiplicando isso aqui vai dar 25.536. Somando essas duas parcelas, encontro que o delta é exatamente 25.600. Portanto, forma de Bhaskara menos B mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2A. Como A é 1, fica 2. Então, vamos primeiramente pegar com essa raiz positiva aqui. Então, fica exatamente... Então, primeiro eu vou pegar sinal mais. Então, vai ficar menos 8, raiz quadrada de 25.600 é 160. Então, vai ficar menos 8 mais 160 dividido por 2. Efetuando isso aqui, eu encontro 152 dividido por 2. Dá exatamente 76 km por hora. A outra raiz, com o sinal de menos, eu devo excluir, uma vez que velocidade só pode ser positiva. Menos 8 menos 160 dividido por 2, negativo. Então, esta raiz está excluída. Portanto, solução A, 16 km, B, 76 km por hora. Questão número 2, módulo 11, Enem 2019, exercício extra. No desenvolvimento de um novo remédio, pesquisadores monitoram a quantidade Q de uma substância circulando na corrente sanguínea de um paciente ao longo do tempo T, ou seja, T a quantidade em miligramas em função do tempo. Esses pesquisadores controlam o processo observando que Q é uma função quadrática. Então, aqui já está dizendo que eu devo obter uma função do segundo grau, Q em função de T. Os dados coletados nas duas primeiras horas, olha, 0 hora, 1 hora, 2 horas, foram. Então, eu tenho a tabelinha. Quando T é 0, a quantidade em miligrama, 1 grama. Quando T é 1, a quantidade em miligrama, 4. Quando T é 2, a quantidade, 6. Para decidir se deve interromper o processo, evitando riscos ao paciente, os pesquisadores querem saber antecipadamente a quantidade da substância que estará circulando na corrente sanguínea desse paciente após 1 hora do último dado coletado. Observe que o último dado coletado é quando T é 2. Então, eu devo calcular T igual a 3. Nas condições expostas, essa quantidade em miligramas será igual a... Então, questão bem interessante o Enem 2019. Então, vamos primeiramente, dado essas informações aqui, obter a função do segundo grau, do tipo Q em função de T, AT² mais BT mais C. Eu tenho aqui a primeira informação, dizendo que quando T é 0, a quantidade é 1. Então, eu tenho um par ordenado, onde T é 0 e a quantidade é igual a 1. Então, eu tenho exatamente Q de 0 vai ser igual a 1, substituindo onde T coloca 0, então vai ficar Q de 0 igual a 0² mais BT mais C igual a 1. Isso aqui dá 0, logo nós tiramos que o valor de C é igual a 1. Então, já tenho o valor do coeficiente C dessa função quadrática aqui. Então, vamos lá, continuando. Vamos obter agora o valor do B e do A, pegando esse ponto aqui, que tem coordenadas 1 e 4. Então, o par 1, 4 vai ficar exatamente Q de 1 igual A vezes 1² mais B vezes 1 mais 1 igual a 4. Passando esse 1 para cá, eu tenho que A mais B é igual a 4 menos 1. Então, eu tenho uma equação em função de A e B. A mais B igual a 3. Pegando o outro valor aqui,
cujas coordenadas são exatamente 2 e 6, eu tenho aqui que Q de 2 vai ser A vezes 2 ao quadrado, mais B vezes 2, mais 1, igual a 6. Aqui vai dar 4A mais 2B mais 1 igual a 6. Passando 1 para cá, fica assim. 4A mais 2B igual a 6 menos 1. 6 menos 1 é 5, então 4A mais 2B igual a 5. Para eliminar o coeficiente B, eu vou multiplicar essa primeira equação por menos 2. Fica menos 2A menos 2B igual a menos 6. Somando com a segunda equação, tenho que 2A, aqui corta, corta, é igual a menos 1. Logo, A vale menos 1 meio. Então, já tenho o valor do C, tenho o valor do A, vou tirar o valor do B, substituindo nessa equação aqui. Então, o que nós temos? A vale menos 1 meio. Então, fica menos 1 meio mais B igual a 3. Tirando o mínimo, que é 2, fica 2 vezes 3 dá 6, mais 1, então B vai dar 6 mais 1 dividido por 2, que dá exatamente 7 meios. Então, já tenho também o valor do C. Então, tenho C, A e B. Substituindo na função quadrática que nós montamos aqui, eu tenho exatamente que Q de T vai ser menos 1 meio T quadrado mais 7 meios T mais 1. O exercício está pedindo calcular a quantidade que estará circulando na corrente sanguínea após 1 hora do último dado. O último dado foi colocado às 2 horas. Foi calculado às 2. Então, eu devo calcular para T igual a quê? Igual a 3. Substituindo aqui, vai dar Q de 3 igual menos 1 meio vezes 3 ao quadrado, mais 7 meio vezes 3, mais 1. Menos 1 meio, 3 ao quadrado é 9, já multiplicando por menos 1 meio dá menos 9 meio. 7 vezes 3, 21 meios mais 1. Como o denominador aqui já é o mesmo, eu posso somar. Menos 12 com mais 21 dá 12 meios. Dividindo dá 6, mais 1. Então, quando T for igual a 3, a quantidade na corrente sanguínea vai ser exatamente 7. Que é exatamente a alternativa à letra B. Então, estas são as duas questões do módulo 11, questões extras. Gostaram da resolução? Então, não esqueçam, façam a inscrição no canal. Desta forma, vocês estarão recebendo as notificações das demais videoaulas de matemática e suas tecnologias referentes ao ensino médio primeira série, desde que vocês ativem o sininho e façam sua inscrição. E se vocês gostaram, não esqueçam, dá um like, porque isto é muito importante para o crescimento do meu canal e também uma forma de vocês retribuírem as visualizações das videoaulas do canal. E aquele lembretezinho final. Está estudando no Civitatis, na primeira série do ensino médio? Cliquem na playlist Colégio Civitatis. Assim vocês terão acesso às questões dos cadernos de exercícios que estarão trabalhando na sala de aula. O link está na descrição desta videoaula. Um grande abraço a todos.